tive de recorrer a uma urgência hospitalar do nosso país. Tinha uma cólica renal e estava com dores intensas, agonizantes. O hospital a que fui tem sido um dos que tem vindo a público com notícias de doentes que morrem pelos corredores enquanto esperam por ser atendidos. A mim foi-me atribuída uma pulseira cor de laranja. Estive 1h35 para ser observado por um médico. Esperei por corredores sobrelotados de doentes que vomitavam, urinavam e, sim, que defecavam pelos cantos. Havia doentes em pé, deitados no chão. A maior parte tinha pulseira amarela. Esperavam para serem vistos por um médico há mais de 6 horas. Isto não é hospital, é um matadouro. Estamos no Hospital Universitário de Coimbra e este é o retrato do que tem sido as últimas semanas no serviço de urgência. Olha, a senhora não pode comer nada, ela só comeu um pacote de bolachas de Não faço nada. As filmagens foram feitas em dias diferentes, já depois do pico da gripe. Macas amontoadas. É o caos instalado. Chegamos a ter em espaços com capacidade prevista para 17 doentes, chegamos a ter 70 doentes e mais. Às vezes a confusão é tal que é quase impossível fisicamente chegar junto do doente. Isto é dramático, isto é, cada um de nós tem que se colocar numa maca de uma urgência sem ser atendido durante algum tempo. Há coisas que não se esquecem, que é uma passagem de turno e eu ver que uma pessoa idosa, numa fase terrível do serviço onde eu trabalho, que ninguém tinha olhado para ela e morreu. Isso é escondido. Houve pressões diretas, ordens dadas verbalmente por elementos do Conselho de Administração aos elementos da triagem para diminuir os tempos de triagem, para apressar o processo de triagem, nomeadamente de assumir os doentes, mesmo sem os observar, para que informaticamente pareça que o doente já está a ser observado, sem, no entanto, ainda ter sido. Como se pode ver nestas imagens, não há espaço nem camas para internar os doentes. Não foi por acaso que esta enfermaria do 5º piso, vazia, chegou a estar anunciada como reserva temporária de 12 camas. A ideia acabou por ser abandonada. Estão à espera da nova vaga de frio ou de calor, não é? O que é facto é que temos ali umas instalações, um excelente serviço, que podia ser aberto, não é? E que não é. Há espaços onde apenas um enfermeiro fica responsável por 30 a 40 doentes que se vão amontoando pelos cantos. Muitos destes enfermeiros chegam a acumular 300 horas a mais de trabalho. Os exemplos repetem-se em praticamente todos os serviços. Um hospital que me deve, a mim, que sou trabalhador, que sou enfermeiro, que me deve entre 1 mês a 2 meses de trabalho, significa que o meu ritmo de trabalho é alucinante. Isto tem que ter uma repercussão nos utentes. Nem mesmo o reforço de 10 enfermeiros contratados depois do pico da gripe conseguiu aliviar a pressão que se vive no Hospital de Coimbra. O que é que foi mais difícil para si nas idas às urgências? A falta de dignidade humana. As imagens impressionam. Foi neste estado que ficou a mãe de Celeste Simões. A doente de 89 anos tinha sido internada na sequência de um AVC. Tudo isto acontece no dia em que era suposto ter alta. Não lhe consigo descrever a agonia que eu senti de ter estado a segurar a mão da minha mãe, a achar que estava bem e de perceber, porque eu de repente nem percebi muito bem o que é que se estava a passar. A mão da minha mãe era uma bola. Vai apresentar a caixa?
vou apresentar queixa. Aquilo que eu pretendo e aquilo que eu digo é que quero saber o que é que se passou, penso que é um direito meu. A minha mãe já não está cá, mas eu gostaria que não se passasse com outras pessoas. E é um direito meu saber o que é que se passou. Na Figueira da Foz, tudo na mesma. Depois do pico da gripe, as macas continuam a ocupar um lado e outro do corredor. Há apenas 6 enfermeiros para os turnos da manhã e da tarde, 3 para a noite. Só nos primeiros dias deste mês, mais de 1.200 pessoas estiveram nas urgências, mais de 20.000 desde o início do ano. Nunca pensei que a urgência de um hospital pudesse ser assim. O aspecto daquele corredor era o de um filme de terror. É preciso eu morrer para ser atendido? Nos enormes ecrãs LCD estavam a falar dos serviços de urgência de todo o país. No dia anterior, tinha falecido um doente nos corredores deste hospital enquanto esperava para ser atendido. E essa era a notícia de abertura. De acordo com o jornalista, segundo a administração do hospital, os tempos de espera já estariam normalizados. Como? Eu e alguns utentes que estávamos a ver a tal reportagem olhámos estupefactos uns para os outros. Estamos a caminho da Guarda. São rostos de miséria de quem trabalhou uma vida inteira e nada tem. Por aqui já não há esperança. Diz aí assim, oh, tanta miséria, tanta fome que sai na televisão e não sei o quê. Eu digo assim, fome? Essa gente não sabe o que é fome. Fome sou eu é que sei o que é fome. Gasta muito dinheiro em medicamentos? Gasto mais. Gosto muito. Há meses que gasto mais que a reforma. Os miúdos na televisão disseram que os deputados tinham todos os bolsos. Meteu assim a mão ao bolso e meteu assim os dedos, tinha os bolsos todos corruptos. Um miúdo na televisão. Como é que anda este país? Este coelho dá cabo de novo. Será verdade ou mentira? E o outro? O que agora vai entrar? O que é para entrar? Dizem que é para entrar. O do PS, que também é um rapazão. É. São imagens da semana passada no serviço de urgência da Guarda. Mais de 30 macas distribuídas pela zona dos balcões, um espaço com capacidade para 11 doentes. Por aqui faltam médicos, faltam também enfermeiros. 8 para os turnos da manhã e da tarde, 6 para o turno da noite. Quando estive no balcão no SO, tive que ir a dar apoio à colega na sala de emergência e o meu colega que estava comigo no serviço de observação teve que ficar com os meus utentes também em termos de observação. Pergunto eu, será muito diferente eu ter 9 utentes ou ter 23? Nada de novo para um hospital que serve uma área de mais de 170.000 utentes e que todos os dias está no limite da taxa de ocupação. Aquilo que é este conceito de open space está, como podem ver, no limite da ocupação, da taxa de ocupação, para garantir que todos os doentes possam ter acesso, ou pelo menos grande parte dos doentes, melhor dito, possam ter acesso à rampa de oxigênio e aos monitores. As macas nos corredores são quase inevitáveis. Na maior parte das vezes, o internamento de medicina interna tem uma taxa de ocupação de cerca de 100%, o que quer dizer que todos os dias as camas estão permanentemente ocupadas. As imagens que se seguem, filmadas durante o mês de março, mostram bem o que se passa neste hospital. Como é que uma obra destas custou 55 milhões de euros, depois traduz numa urgência que não está sequer dimensionada para a quantidade de doentes que aqui vêm todos os dias? Esta administração, enfim, está em funções há cerca de 2 meses,
mas na verdade deparámos-nos já com essa situação que, enfim, tem gênese no seu projeto inicial que provavelmente mal dimensionado, mal calculado para a situação de afluência do nosso hospital. A obra foi lançada ainda no governo Sócrates, uma obra mal dimensionada que irá obrigar a mais obras já anunciadas pelo atual ministro. Imagens contrastantes com mais uma visita anunciada e autorizada poucos dias depois. Os corredores estão agora praticamente vazios. Antes chegaram a ter mais de 16 doentes em macas, alguns sentados em cadeirões, para 3 enfermeiros nos turnos da manhã e da tarde, 2 à noite. Os médicos também são poucos, 2 internistas para 25 doentes internados, mais o apoio ao SO. A viagem prossegue em direção a Chaves. São velhos os que se cruzam, muitos velhos que se limitam a esperar por mais um dia. Estamos em Chaves, num dos hospitais com piores condições do país. Imagens filmadas nas últimas semanas e nos últimos 2 meses mostram um cenário de quase terceiro mundo. Não há ventiladores suficientes para os doentes todos. Agora é frequente que falte o detergente para lavar as mãos, ou que tenha que se acrescentar água ao detergente porque ele não chega. E depois não é que não venha passado 2 dias, mas quando há detergente depois não há papel, e quando há papel não há detergente, e assim sucessivamente. É a história do senhor que tinha o burro e que o habituou a não comer, e quando o burro já estava habituado a não comer, morreu à fome. Os espaços, os poucos espaços do serviço de urgência são partilhados por muitos doentes e, portanto, o que dá uma sensação, como disse, e muito bem, de estarmos num país, enfim, de terceiro mundo. As imagens recolhidas mostram condições degradantes e vergonhosas. Um médico do hospital chega mesmo a perguntar por escrito ao Conselho de Administração como é que isto é possível. Não há roupa, não há papel. No serviço de imagiologia existe apenas um monitor funcional. O Sr. Ministro anunciou um reforço a nível de todo o país de médicos e enfermeiros. Isso aconteceu em Chaves? O reforço de médicos desconheço. O reforço de enfermeiros também. O movimento das urgências tem picos. O que nos começa a preocupar é que os picos tendem a ocupar o ano quase todo. Às vezes nem macas há. De serviços chegam a estar apenas 2 enfermeiros de manhã, à tarde e à noite, para uma média diária que pode chegar aos 200 doentes em dias mais críticos. Se o hospital recebe, imaginemos que uma urgência, 150 € por cada episódio de urgência, é evidente que os gestores do hospital, obedecendo às normas que o Ministério da Saúde impõe, terão interesse em ter muitos utentes no serviço de urgência e, portanto, são empurrados para não sanearem dos serviços de urgência aqueles doentes que não são verdadeiramente urgentes. Em Santa Maria da Feira tem sido a demandada de médicos perante o caos que se instalou. Quando saiu, os recursos eram abaixo dos mínimos. Quando eu saí, sim, mas agora estão piores, penso eu. Neste curso já eram deficientes e neste momento penso que há uma dilapidação, que aliás é a palavra que eu utilizei nas cartas que fiz e com conhecimento às entidades superiores. A dilapidação do serviço de urgência é um problema muito sério e que neste momento
difícil, mesmo que lhe deem um ordenado muito grande, não é. As pessoas, de facto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, felizmente os médicos não são mercenários. Os médicos foram saindo sem serem substituídos, os incentivos perdidos pelo caminho. As respostas que nunca chegaram foram a gota de água. Da parte do Sr. Ministro, eu nunca tive nenhuma resposta. A Piedade Amaro juntou-se na semana passada a mais um médico, Paulo Marçal, que chegou também a estar à frente das urgências de Santa Maria da Feira. Muitas vezes, durante a noite, a única pessoa no serviço de urgência, que habitualmente eram 6, 7 médicos, a única pessoa que tinha suporte avançado de vida era um chefe de equipa. Ou seja, se houvesse algum doente mais grave ou eventualmente para ser transportado para outro hospital, muitas vezes havia dificuldades em efetivar esse transporte e poderia, e houve, em alguns casos, alguns atrasos na transferência desses doentes. À falta de qualificação, junta-se ainda a falta de médicos. O único médico dos cuidados intermédios durante o período noturno, que é das 20 horas até às 8, tem a seu cargo 11 doentes da unidade de cuidados intermédios, mais 4 doentes da unidade coronária, mais a ida à sala de reanimação. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que se há algum doente na sala de reanimação e que nos ocupe 3, 4 ou 5 horas, os doentes dos cuidados intermédios da unidade coronária não têm médico. Chegou a minha vez de ser atendido. Se a sala de espera era um pesadelo, então esta sala de tratamento eram doentes uns em cima dos outros, em macas, cadeirões. Tudo o que era espaço estava ocupado. Doentes a espeturarem para cima do doente ao lado, a vomitarem para os pés uns dos outros, a urinarem em cadeirões que eram ocupados logo de seguida, sem sequer serem limpos. Estavam uns 50 doentes a serem tratados numa sala que teria condições para uns 15. Quem trabalha aqui é uma imagem que já se habituaram. Mais ou menos macas, sim, mas quase sempre há macas no corredor. Eu às vezes digo que isto é como limpar o pó em casa. Eu limpo, mas no outro dia já lá tenho tudo cheio de pó. No SO há apenas 10 camas para internamento. As 33 existentes no serviço de medicina não chegam para tantos doentes que se deslocam à urgência. A solução é colocar macas nos corredores de outros serviços. Provavelmente o número de camas continua a ser insuficiente para responder às necessidades. E essa é uma das causas do entupimento da urgência. Hospital Amadora Sintra, um dos maiores do país. Macas alinhadas nos corredores, doentes espalhados por toda a urgência. Estas imagens, filmadas já depois da demissão dos 28 diretores de serviço, mostram como continuam a ser difíceis os dias que se vivem neste hospital. Na última semana havia amarelos com 6 horas de espera. Pelos vistos, pouco ou quase nada mudou, para além das caras de uma nova direção clínica. Neste caso, sobrecarregado com doentes transferidos do Amadora Sintra, a rebentar pelas costuras. Mesmo com o reforço pontual de enfermeiros em dias mais críticos, o cenário que se vive não é muito diferente do que já vimos no pico da gripe. Eu não vou conseguir ter a noção do que é que se passa com estes 30 doentes eu sozinha, é completamente impossível. Por isso o que vai acontecer é que eu vou realmente estar a tirar sangue a este doente, vou dar a dar medicação àquele, mas a certa altura se me perguntar o que é que se passa com aquele, não me lembro, eu estive lá, agora o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Tirei sangue, agora o que é que o doente tem? Espera aí, temos que ir ver. Ou seja, passamos o tempo, deixa-me ver.
No Santa Maria, quando não há vagas, continua-se a recorrer aos corredores de outros serviços. Numa maca no corredor do hospital de Setúbal. Vê-la naquele estado urinado e ter noção de que estava e que ninguém lhe chegava ao pé dela, porque não há meios. Saltar-lhe a agulha que ela estava a soro do braço e começar a espirrar sangue e não haver ninguém, se não fosse eu, a fazer pressão para que parasse de deitar sangue. Como é que um país como o nosso chega a este ponto? Seguiu-se a alta hospitalar, num dia também caótico, sem a família ter sido sequer avisada. Foi com esta roupa que a minha mãe saiu do hospital. Deram-lhe alta com esta roupa. Manga curta, como vêem, roupa de verão, com 4 graus no exterior. Com estas calças que lhe caíam, que ia com a fralda à vista de todas as pessoas. Hospital Garcia de Horta, em Almada. Mais de 2 meses depois, mantêm-se as demissões dos 7 chefes de equipa do serviço de urgência. Como se pode ver nestas imagens captadas nas últimas semanas, há macas por todo o lado. Agora, mais escondidas. Neste momento, o hospital até está escondido. Está-me a dizer que essas macas estão longe da vista, escondidas? Estão no primeiro andar, sim, não estão longe da vista da população. Os diretores desses hospitais são as pessoas mais carreiristas que eu conheço, quer dizer, são capazes de, em termos públicos, dizer ao Sr. Ministro que isto está tudo bem, e em termos pessoais, aquilo que corre bem são eles, aquilo que corre mal é culpa do Ministério. Ainda a semana passada, mais de 90 enfermeiros fizeram chegar à administração uma carta com um não às macas nos corredores. É tudo completamente clandestino. Só que se sabe, por exemplo, na neurologia, que há pessoas que ganham 4.000 ou 5.000, outros que ganham 1.500, porque não entrando pela via normal, que são os concursos, entrando por cunha, no fim de contas, há concursos que foram abertos às pessoas que entraram para o hospital por cunha política, né? Ou pessoal, nomeadamente, tem que se ter tem que ter uma boa relação com o atual diretor do hospital, que tem um poder absoluto no hospital. O diretor do hospital tem poder absoluto desde há 6 anos para cá, e toda a gente ou colabora com aquilo que ele diz, ou as pessoas não se conseguem aguentar por lá. A contratação de médicos tarefeiros através de empresas exclusivamente autorizadas pelo Ministério da Saúde tem sido outro dos problemas recorrentes e sem solução à vista. Em vez de se pagarem horas extraordinárias a médicos e enfermeiros do quadro, passou-se a comprar serviços. Quem faz essa administração é a diretora do Recursos Humanos. O diretor de Recursos Humanos telefona para as empresas e as pessoas aparecem lá. Os próprios chefes de equipa não sabem nesse dia quem são as pessoas que vão constituir a equipa. Estas são apenas algumas das empresas contratadas pelo Estado para garantirem os chamados médicos tarefeiros nos hospitais, que custou a todos nós contribuintes qualquer coisa como 70 milhões de euros. Um negócio de milhões para muitas destas empresas, muitas delas duvidosas. Esta chegou a ser a sede de uma das empresas com o nome de RPSM. Até há bem pouco tempo forneceu médicos tarefeiros a hospitais como o de Santarém, Porto Alegre, Setúbal. Os hospitais pagavam por cada médico requisitado. A empresa é agora acusada de ficar com o dinheiro. Ela chegou a fornecer para o mesmo dia, o mesmo médico escalado nos 2 hospitais.
Estamos a falar de quantos meses e de quanto dinheiro que lhe ficou a dever? Cerca de 8.100 euros. Os preços variam de empresa para empresa. Neste caso era suposto pagar 27 euros a hora. Nós somos vistos como materiais descartáveis. Nós somos, portanto, contratados através das empresas para não fazermos parte dos custos que os hospitais têm com os recursos humanos. E, sinceramente, não acredito que na Alemanha, nos Estados Unidos, existem melhores profissionais que aqueles que me ensinaram e com aqueles com quem eu trabalhei. A verdade é que parece que existem dois mundos. No tempo em que ali estive, existiam 2 enfermeiros que não pararam um minuto. Tinham que colher análises em veias que não existiam, tinham que ser algaleados, trocadas fraldas. E como não existiam saídas de oxigênio para tantos doentes, iam sendo espalhadas botijas por tudo o que era canto. Havia apenas uns 4 monitores que eram repartidos pelos doentes mais instáveis. Em algumas especialidades, o dobro dos médicos que temos. A este problema junta-se ainda o facto de nem os médicos tarefeiros quererem ir para o Alentejo. O valor pago pelas empresas prestadoras de serviço é igual, independentemente do hospital e zona do país. O resultado é inevitavelmente este. Houve mesmo situações em que os médicos, por isso, simplesmente não apareciam? Não apareciam. É preciso perceber quando não se tem um médico de determinada especialidade de serviço num hospital, não são só os doentes que vão entrar que deixam de ser vistos, são também os doentes que estão internados e que ninguém poderá assumir a responsabilidade por aqueles doentes. E, portanto, eu sei que houve situações dramáticas. A descrição que eu faço da urgência é que é sempre parecido com um cenário de guerra e toda a gente que lá está com os nervos à flor da pele. No total, perderam-se neste hospital cerca de 50 camas, entre obras de renovação e encerramento de serviços. Um dos pisos do hospital foi substituído para camas de convalescença e, portanto, isso, lá está, transformaram-se camas que eram de internamento de agudos em camas que são de internamentos crónicos e continuados. E, portanto, nós perdemos capacidade de internamento. A imagem que talvez tenha marcado mais foi ver um colega com as lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos de quem está cansado. A ser um dos mais problemáticos, mas hoje quem ali entra não vê uma única maca no corredor. A única coisa que mudou foi tirar as macas da visibilidade do público em geral e juntá-las num open space que tem lotação para 24 macas, portanto tem 24 boxes, mas que raro é o dia em que nós cedemos em muito esses 24. Nós aqui não escondemos nada de coisa nenhuma. No limite, se um doente estiver numa cama, numa enfermaria, também está escondido, porque se estivesse no meio da rua, estaria mais à vista. Mas estamos a falar de macas, doutor, estamos a falar de macas... Não estamos a falar de macas. Que, em vez de estarem no corredor, estão numa sala ao fundo do corredor. Não, estamos a falar de doentes que, em vez de estarem num corredor, sem serem observados na exposição de toda a gente, estão num sítio onde tem rampas de oxigênio, monitores, médicos, enfermeiros e cortinas. Hoje a visita era anunciada e autorizada. Um dia calmo, longe de estar sobrelotado.
Já estas imagens mostram o mesmo espaço com mais de 60 doentes. Onde estão no máximo 12 horas, porque a seguir vão para as enfermarias para a unidade de cuidados intensivos. Como se pode ver nestes documentos que tivemos acesso, as 12 horas de permanência já foram largamente ultrapassadas. Há doentes que estão ali há um dia, há mais de 20 horas e por aí fora. Neste momento sabemos que existe uma hora de entrada, não sabemos quando é que vamos sair. E um dos nossos grandes medos é exatamente que hajam pessoas a morrer exatamente por falta de cuidados. Porque se estamos dedicados a uma situação de emergência, não podemos largá-la para ir a correr a outra situação de emergência e então alguma das duas há de falhar. Aquela sala tem as mesmas condições que o melhor hospital do mundo. Já aconteceu familiares irem a uma superfície comercial, comprarem pacotes de fraldas e irem-nos entregar para nós mudarmos o familiar e oferecerem as outras para nós mudarmos os outros doentes. E eu ali continuava, eu e dois velhinhos que chamaram a atenção de muitos que ali estavam. Sem que os enfermeiros se apercebessem, tirei uma foto dos dois. Era uma imagem de tão grande beleza no meio daquele caos de doenças e de sofrimento. Estes dois velhinhos, desorientados, cada um na sua maca, sem se conhecerem, permaneceram de mão dada durante mais de uma hora. Um deles tinha de ir fazer raio-x e o maqueiro veio buscá-lo. Passados uns minutos, um dos enfermeiros virou-se para o outro e disse-lhe discretamente: "Anda, vamos levar este senhor, pois o estado dele piorou." Ninguém naquela sala se apercebeu, mas eu reparei. O velhinho faleceu naquela maca, deixou de respirar logo depois do amigo ter ido embora. Morreu numa sala sobrelotada e ninguém deu por ela, nem sequer o amigo.